Olá, olá, olá! Bora pro nosso 29º episódio do AyurCast e hoje o assunto é: por que o Ayurveda condena o consumo de saladas? Eu sei, o título é tendencioso, mas foi proposital. A ideia principal desse episódio é chamar atenção para como algumas pessoas estão disseminando por aí, digo pessoas assim, do mundo do Ayurveda mesmo, que falam sobre Ayurveda, que praticam Ayurveda, estão disseminando essa ideia de que saladas são mal vistas ou proibidas na visão do Ayurveda. Eu também cheguei a acreditar nisso por muito tempo, tá? Agora, há pouco tempo atrás que eu percebi, que eu descobri que não é bem assim que as coisas funcionam não, tá? Mas se fala muito isso, né, porque diz que é um alimento que dificulta a digestão, por ser um alimento cru, que faz mal para a digestão, etc e tal, agrava vata, enfim. Então, eu quis trazer, né, esse tema, quis trazer esse nome, né, tendencioso, justamente para chamar a tua atenção para isso, de como isso está sendo disseminado e eu particularmente, né, não concordo com isso, ainda mais sabendo o que eu sei hoje, né, entendendo o que eu entendo hoje. Por conta dessa disseminação ali, dessa informação dessa forma, né, como está sendo colocado hoje em dia, de que, nossa, saladas, meu Deus, a gente deveria não comer de jeito nenhum, a gente só deve comer folhas refogadas, cozidas, enfim. Por causa disso, várias pessoas estão deixando de comer esses alimentos tão saudáveis, tão cheios de nutrientes, de fibras principalmente, e estão dando preferência para outros alimentos muitas vezes nem tão nutritivos assim. E aí acabam tendo problemas aí de saúde, problemas de faltas nutricionais, porque tá fazendo essa troca errada, achando que tá abalando. De novo, gente, já teve um episódio que isso aconteceu, mas hoje, novamente, estou aqui falando e tentando tirar pelo da minha boca. Tem pelo para todo lado, meu estilo tá soltando pelo pra caramba. Mas, enfim, continuando. Essa questão, ela tem tudo a ver com o que a gente conversou nos episódios passados, né? No episódio 28º e 27º. Quando eu disse, né, da incompatibilidade dos alimentos, né, do viru, da ahara, que a gente fala, né, que são os alimentos incompatíveis entre si, que fazem mal para a digestão, eles devem ser analisados, né, como eu falei, na realidade de cada um, no contexto social e histórico de cada um. E na questão das saladas é a mesma coisa, tá? Entra nessa mesma ideia da gente contextualizar as coisas e entender quando a Ayurveda foi escrito, como foi escrito, onde foi escrito e trazer para nossa realidade, tá? Em momento algum, nos clássicos do Ayurveda, existe a condenação expressa de consumo de saladas, tá? Isso não existe. Ao contrário, os clássicos, os livros, né, do Ayurveda que a gente estuda, Ayurveda de onde a gente tira as informações, eles trazem expressamente a informação de que as folhas são saudáveis, sim, e devem ser consumidas. Bomba! Pois é, tá escrito lá que folha faz bem para a saúde. E sim, tá, a gente pode consumir elas cruas, porque algumas das folhas, elas ficam ótimas cozidas, refogadas, mas muitas são melhores de serem comidas mesmo, mais gostosas cruas e, inclusive, os nutrientes delas são mais preservados se elas estiverem cruas, tá? Então, por exemplo, a alface, né? Quando você cozinha o alface não fica tão gostoso, né? Eu já cozinhei, não vai ficar tão bom não, a textura fica bem ruim. A rúcula já fica melhorzinha, na minha opinião, mas tem gente que odeia. O agrião também prefiro cru, então assim, tem umas que, né, agora assim, a selga já refogada fica gostosa, a couve, principalmente couve, espinafre, são duas que são importantes você refogar antes de comer. Por quê? Porque elas têm muito oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio, você consegue neutralizar boa parte dele quando você cozinha. O que é oxalato de cálcio? É aquele bendito que pode formar pedra nos rins. Pedra do tipo oxalato de cálcio. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, depois vocês dão uma pesquisadinha melhor, mas tem sim alguns vegetais que a própria nutrição moderna ensina pra gente que a gente precisa sim cozinhar antes de comer. Mas essas saladinhas, as principais, né, que a gente come, que é alface, rúcula, agrião, podem sim ser comidas, tá? O Ayurveda ele não condena, é mentira isso. Se alguém falar isso pra você, é mentira. E eu já cheguei a falar sobre isso, eu já cheguei a defender a ideia de que não deveria comer salada e fiquei sem comer salada por muito tempo porque eu acreditava nisso. E hoje, graças a Deus, aprendi, né, consegui começar a enxergar o Ayurveda dessa forma que eu tô trazendo aqui pra vocês, dessa forma, com esse olhar mais abrangente, com esse olhar mais cuidadoso.
colocando nas coisas em contexto. E por isso que eu tô fazendo esse podcast, inclusive, porque eu acho importante trazer as informações corretas, as informações de uma forma que vocês consigam pegar, né? Poxa, ela falou isso, mas o outro falou aquilo outro. Então deixa eu pesquisar e formar a minha opinião. Então essa é a minha ideia. Tô trazendo essa quebra de mitos aqui, mas também não é pra ser uma verdade absoluta. Você pode continuar acreditando que a salada faz mal e não comer salada, tá tudo certo, se você quer continuar assim. Mas a questão é, eu quero te trazer essa informação para que você consiga pensar por si, para que você consiga falar, opa, ela falou isso, o outro falou aquilo, então vou tentar descobrir a minha verdade. Tá bom? Combinado? Essa é a minha intenção aqui, tá? Não tô aqui também pra jogar, cuspir verdades absolutas, porque eu sou a primeira pessoa que sempre fala aqui que não existe verdade absoluta, né, galera? Então, bora lá. Então, vamos entender por que tem essa ideia, então, de que a salada seria proibida pelo Ayurveda. Essa ideia, ela vem... né, se fala que ela é proibida principalmente no verão, olha que coisa, né? Porque nosso Agni fica muito baixinho no verão, né? Nosso poder de digestão abaixa no verão por causa do calor, a gente sente menos fome, então por isso salada, né? O alimento cru, a salada, então entraria nessa, não pode ser consumido no verão. Só que tipo, que coisa, né? No verão geralmente a gente tem vontade de comer salada, né? E o Ayurveda ele fala pra gente que a gente tem que ouvir o nosso corpo, né? E aí você fala, poxa, eu tenho que ouvir meu corpo tá pedindo salada, mas a Ayurveda falou que não pode comer salada, o que eu faço? Olha que estranho, né? Então, vou explicar por que isso acontece. O Ayurveda, ele fala, sim, dos alimentos crus, né? Ele fala que alimento cru é mais difícil de digerir, porque eles estão mais integrados, na sua forma mais integral, e aí você querem mais trabalho do corpo para digerir mesmo. Quando o alimento ele é cozido, pensa, né, que ele está sendo já preparado para digestão. Ele entra no teu trato gastrointestinal já meio processado. Ele já está mais molinho. Pensa numa batata super dura, você cozinha ela fica molinha. Então, entre digerir uma coisa super dura, crua, e digerir uma coisa já cozidinha, é claro que o cozido vai ser mais fácil de digerir. É óbvio isso. Então, tá certo. O Ayurveda não tá errado quando ele fala isso, né? Tá certo, realmente. É mais fácil de digerir o alimento que ele já está mais processadinho, que ele já foi cozido. Inclusive, tem alimento que quando cozido, ele libera mais nutriente, ele precisa ser cozido para ter mais nutriente. Por exemplo, tomate e cenoura, né? Eles são mais benéficos cozidos mesmo, liberam mais nutrientes. Mas nem todos são assim, então, mas sim, realmente de fato é mais fácil de digerir quando ele tá cozido. Por isso que quando a gente tá em estratégia de detox, em estratégia de alimentação para pessoas que estão com acne muito baixo, que estão doentes, por exemplo, a gente sempre fala de comer o quê? Alimento bem cozidinho, sopinha, coisinhas bem leves para digestão. Por quê? Porque é o que a pessoa consegue digerir. Mas isso não significa que alimentos crus vão te fazer mal. E principalmente isso não significa que as folhas cruas façam mal. Então, vamos falar sobre isso. Mas, né, então, as saladas, qual que é a das saladas? Folhas. Quando eu falo salada, eu quero que vocês pensem em folhas, tá? Eu não tô falando de salada com tomate, com manga, com camarão, eu tô falando de folhas, tá? Então, leia-se quando eu falar salada, folhas. Vira e mexe, eu vou falar só salada, mas vocês pensem em folhas, tá bom? Então, as folhas, sobretudo, essas mais leves e mais picantes, que são mais gostosas mesmo cruas, como eu falei, né? Alface, rúcula, agrião, por exemplo, são as que eu vou citar aqui mais vezes, porque realmente são as que a gente mais come, né, na forma crua. Elas são alimentos também fáceis de digerir, mesmo na sua forma crua. Eles não são difíceis de digerir, tá? Por isso que não tem problema comer. Não precisa ter medo, tá? O alface é super leve. A rúcula e o agrião, eles são o quê? Eles são picantes. Então, eles, além de ser leves, porque é uma folhinha, porque, né, é digerido de uma forma mais fácil no organismo, é bem fininha, tem ainda a questão de que elas têm essa picância. E a picância ajuda o quê? A aumentar o acne. Então, também ajuda na digestão. Então, não é um problema para digestão. Você não precisa ter medo, tá? Outra questão que a gente tem que considerar aqui, então, além dessa questão de enxergar, né, que a gente tá falando de salada de folhas, né, que não entra nessa ideia dos crus. Quando a gente fala de alimento cru, a gente tá falando de legume, a gente tá falando de arroz cru, a gente tá falando de amendoim, que a gente come cru ou torrado, e na verdade a gente deveria comer cozido porque é uma leguminosa não se come crua. Enfim, as saladas elas não entram nessa, então já começa por aí. Mas aí outra questão importante também da gente compreender, que é essa que eu quero focar mais com vocês, quando a gente fala de salada,
dessa ideia de elas não serem bom para consumo humano, para digestão, por que o Ayurveda fala, não é que o Ayurveda, como eu falei, não é que ele fala isso expressamente, mas por que se criou essa ideia de que não pode, que o Ayurveda condena a salada? É porque na Índia, aonde o Ayurveda foi desenvolvido, e isso é algo que eu não sabia, que eu fiquei sabendo por uma professora minha do curso que conversou comigo a respeito disso, as folhas, né, então essas saladas, elas não vingam na Índia, porque o clima não é propício para isso, elas queimam, elas não vingam, eles tentam plantar e elas não vingam, então é um alimento que eles não têm lá, né, quando tem pouca quantidade, é ruim a qualidade, ou é exportado é importado, né, então eles não têm, ou seja, aquele conceito da satimia, lembra? Eles não consomem. Então, se eles não consomem porque não tem lá, porque não é típico do clima deles, o corpo deles não está pronto para digerir aquilo. O corpo deles não tem as enzimas corretas, não tem, né, não sabe como digerir aquilo, não tem as bactérias, né, do intestino prontas para digerir aquilo. Eu vou explicar melhor isso, mas basicamente não está pronto, o corpo não sabe lidar com aquilo, porque não é natural deles, não é natural do ambiente onde eles vivem, do clima onde eles vivem, diferente daqui do Brasil, que na grande parte do Brasil a gente tem um monte de variedade de folhas, a gente tem vários tipos de alface, a gente tem vários tipos de sei lá, de rúcula, de agrião, né, de couve. Acho que rúcula agrião, não sei se a gente tem vários tipos, na verdade, posso estar confundindo, mas enfim, eu sei que, por exemplo, couve a gente tem vários tipos, né, e então, assim, a gente tem, enfim, taioba. Lógico, eu tô citando folhas que também ficam melhores cozidas, tá, mas eu tô só dizendo que folhas, de modo geral, a gente tem a rodo no Brasil, diferente da Índia. Então, como eu falei, né, e repito, lembrando, a gente precisa olhar para o contexto. A gente precisa olhar aonde aquilo foi escrito, aonde foi desenvolvido, por que será que eles falaram isso, tá? E aí, então, a gente chega nessa conclusão de que, se não tem lá, se não é daquele clima, lembra que a Ayurveda fala da importância de comer as coisas da estação, porque, né, a natureza sabe e ela te dá aquilo que você precisa. Então, se você tá num país que simplesmente não vinga aquilo, é porque não é pra você comer mesmo, é porque pra você não vai fazer bem. Então, é óbvio que ia estar escrito nos clássicos que você deve evitar coisas cruas, que você deve evitar certas folhas cruas, né? E aí ele descreve lá algumas folhas que são benéficas para a saúde. Mas daí cria-se essa ideia de que nenhuma seria benéfica porque não tem lá, porque eles não comem lá, entendeu? Então, ainda que não esteja descrito expressamente no clássico, é uma proibição para a salada, existe essa ideia de que é proibido por causa disso. Aí vem a questão, né, que eu falei das bactérias, né? Então pensa que o nosso corpo ele é formado basicamente por bactéria, né? A gente é uma bactéria ambulante. Se as bactérias nossas quiserem fazer uma revolução, a gente perde, né? Vira só bactéria. Isso aqui é uma brincadeira que o Matheus do Vida Veda faz, mas é muito verdade, né? A gente, enfim, nosso corpo é basicamente bactéria. E a nossa digestão, a absorção do nutriente, dos nossos nutrientes para formar nossos tecidos depende de boas bactérias, depende, né, dessas bactérias do nosso organismo que vão saber lidar com fibras, por exemplo, né? Então, por isso que desbiose é um assunto que está muito em alta hoje em dia, porque se descobriu a importância dessas bactérias, né, na nossa digestão, na nossa absorção de nutrientes. E essas bactérias que ficam no nosso intestino, nossa flora intestinal. Então, se você nunca comeu salada na vida, porque você vive num local onde não existe, onde elas não nascem, como que você espera que o seu corpo vá saber lidar com ela, né? Que o seu corpo vá saber digerir, vai saber aproveitar aquelas fibras, né? Vai saber o que fazer com aquelas fibras, por exemplo, que é o que mais tem nas folhas, né? O nutriente mais presente nas folhas. Não vai, porque não tem como, né? Ele não sabe o caminho, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não tem as bactérias, ele não tem enzimas, ele não tem o corpo preparado para aquilo, né? Então,
Se você vai, né, se você não come isso, né, se seus pais nunca comeram isso, seus avós nunca comeram isso, você não tem essa genética formada para isso, essa fisiologia preparada para isso, você não consegue digerir. Então, não faz sentido ficar comendo salada pro indiano. Só que aqui no Brasil é diferente. O nosso corpo tá acostumado com isso, porque aqui a gente tem um clima propício para isso, porque aqui a gente tem a salada boa. Então, o nosso corpo está acostumado com isso e a gente precisa da salada. Ela é importante para nossa nutrição, para compor a nossa nutrição. Então, não é verdade. Não é verdade que salada é condenada, que salada não pode. É verdade que você tem que evitar coisas cruas quando a tua digestão tá ruim. Quando a tua digestão está ruim. Se a tua digestão tá ok, ela pode não estar 100%, mas você tá digerindo ok, você tá conseguindo fazer 2, 3 refeições por dia, cara, você pode comer salada, não tem problema. Para de ficar aí criando essa loucura, acreditando em tudo que você escuta por aí, porque não é assim, tá? Alimento de verdade, como eu já disse nos outros episódios, alimento de verdade, você precisa testar. Testa e vê. Come a tua salada e vê se você se sente mal. Come a tua salada e vê se você fica com gases. Come a tua salada e vê se você fica sem fome depois, por muito tempo, porque você não conseguiu digerir. Testa e entenda se pra você a salada faz bem ou faz mal. E se a salada estiver te fazendo mal, eu te indico procurar nutricionista principalmente. Por quê? Porque geralmente quem não consegue digerir salada é porque tá com a microbiota intestinal ferrada. É porque tem alguma coisa errada ali na microbiota, tá? Se você é brasileiro, você está acostumado a comer salada, você deveria estar acostumado a comer salada. Então, se você não consegue digerir a salada, muito provavelmente você tem algum problema de desbiose. Então, vale a pena consultar um nutricionista. Mas, de modo geral, não deveria te fazer mal. Então, testa antes de sair tirando isso da tua vida só porque você escutou falar que não faz bem, tá bom? E aí, então, sempre lembrar na máxima do Ayurveda, individualidade, né? O que é bom pra você, o que não é bom pra você. O Ayurveda praticado no Brasil não é igual ao praticado na Índia. O Ayurveda praticado há 5.000 anos não deve ser praticado ipsis literis, igualzinho ao que, né, hoje em dia, aos nossos dias atuais. Quase tudo mudou. Então, a gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer para a realidade, a gente precisa trazer para o momento presente. A gente precisa olhar aquilo, né, estudar o Ayurveda de 5.000 anos, entender a essência e trazer para os nossos dias atuais, trazer para o Brasil, né? E a essência do Ayurveda é isso, é autoconhecimento, é individualidade, é observação. Não é regra, né? 100% tem que ser assim para todo mundo, né? Tem o conceito de satimia por causa disso. O que você está acostumado, o que você não está acostumado, o que é da tua região, o que não é da tua região, o que funciona para você, o que não funciona para você. Então, testa e observa. Para de ter medo de comer salada. Beleza? É isso. Aliás, já que o assunto hoje foi salada, a gente vai falar no próximo episódio sobre o jeito certo de comer salada. Eu vou te ensinar o jeito certo de comer salada. Não perca, a gente se encontra lá.